se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da pedra que chora. No interior do Espírito Santo, entre os vales profundos e cobertos de névoa da Serra do Caparaó, havia uma trilha antiga que o povo da região evitava com fervor. Diziam que, no fim dessa trilha, existia uma pedra imensa cravada no alto de um penhasco, uma pedra que chorava. Os moradores mais antigos contavam que o som das lágrimas da pedra ecoava nas madrugadas frias, como lamentos de uma alma presa ao mundo. Pedro, um jovem curioso e cético, ouviu essas histórias de sua avó durante a infância, mas jamais acreditou. Anos depois, já adulto e influenciador digital em busca de mistérios locais, decidiu revisitar sua cidade natal e investigar a tal pedra que chora. Com câmera, drone e lanterna em mãos, ele partiu sem avisar ninguém. A mata era densa e a trilha estava quase apagada, como se a natureza quisesse apagar qualquer vestígio do caminho. O silêncio era tão profundo que Pedro podia ouvir seu próprio coração bater. Mesmo assim, continuou, guiado por mapas antigos e descrições da avó. O tempo começou a fechar, nuvens carregadas cobriram o céu e um frio súbito percorreu seu corpo. Ao anoitecer, Pedro chegou ao penhasco. A pedra estava lá, exatamente como descreviam, gigante, com marcas profundas como cicatrizes, e uma fenda central por onde escorria um líquido escuro e viscoso. O jovem se aproximou, estupefato com o que via. A lágrima da pedra parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Quando ele tocou a superfície da rocha, sentiu um arrepio tão intenso que caiu de joelhos. Uma onda de tristeza esmagadora o atingiu, como se todas as dores do mundo tivessem sido despejadas em seu espírito. De repente, uma voz sussurrada surgiu do nada, chamando seu nome com uma suavidade macabra. Pedro recuou, mas estava sozinho. Ou pelo menos achava que estava. A madrugada caiu com uma escuridão pesada e sem lua. Pedro tentou acampar próximo à pedra, mas o ambiente parecia encolher, como se tudo ao redor estivesse assistindo. A fogueira que ele tentou acender simplesmente não pegava, e a lanterna piscava sem parar, mesmo com as pilhas novas. As vozes voltaram. Mais claras, mais distintas. Eram vozes femininas, sussurrando em uníssono, como um coral de lamentos. Ajude-nos, diziam, não deixe que ela nos esqueça. Pedro tremia. Gravou tudo em áudio, mas, quando ouviu os arquivos depois, havia apenas silêncio. Durante a madrugada, ele teve um sonho estranho, ou talvez fosse um delírio. Estava em um vilarejo antigo, onde mulheres eram arrastadas pela população até a pedra. Acusadas de bruxaria, eram apedrejadas ali mesmo, e o sangue escorria para dentro da rocha, que parecia absorver a dor como alimento. Pedro acordou suado, com o rosto sujo de terra, como se tivesse sido enterrado parcialmente. Ele quis ir embora, mas a trilha havia desaparecido. O GPS não funcionava, o sinal de celular estava morto. Tudo ao redor parecia diferente, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. As árvores estavam mais densas, e o som das vozes agora o acompanhava onde quer que fosse. Quando voltou à pedra, viu algo novo, pequenas marcas, como mãos infantis, brotando da rocha. Pedro caiu em prantos sem entender o porquê, sentindo uma culpa que não era dele. Ele precisava descobrir o que havia por trás daquela maldição. Em uma revirada desesperada por respostas, Pedro revirou sua mochila e encontrou um velho caderno que não lembrava ter colocado ali. Era o antigo diário de sua avó. As páginas estavam amareladas, mas bem conservadas. A primeira coisa que leu foi: se você chegou até aqui, então ela te escolheu. A avó contava que, quando era criança, viu sua mãe ser levada por homens encapuzados até a pedra que chora. Ela foi a última mulher sacrificada em um ritual ancestral para apaziguar o espírito que vivia na pedra, uma entidade que se alimentava do sofrimento feminino e que exigia dor como oferenda. O diário narrava que o espírito era uma mulher torturada, traída pelo próprio povo. Em vida, ela foi curandeira, mas acusada de feitiçaria por inveja. Quando foi queimada e apedrejada na rocha, amaldiçoou aquele local, prometendo que ninguém mais teria paz ali. Desde então, toda mulher levada à pedra sentia a mesma dor que ela sentiu. A rocha absorvia os gritos.
Pedro começou a entender o motivo da conexão que sentia. Descobriu que a avó fora marcada como próxima oferenda, mas fugiu antes do ritual. Por isso, a família dela foi apagada da história da cidade. Agora, como neto da única sobrevivente, Pedro era o laço de retorno que a entidade precisava para se libertar. Mas havia uma chance de selar o espírito para sempre, realizar o ritual inverso. Um descendente precisava se sacrificar por vontade própria e enterrar o livro na fenda da pedra antes do nascer do sol. O céu começou a clarear. Pedro sabia que tinha pouco tempo. Levou o diário até a pedra e tentou empurrá-lo pela fenda, mas a rocha reagiu com um grito ensurdecedor, abrindo uma rachadura que o lançou para trás. Ele caiu com força, torcendo o tornozelo, e o diário caiu próximo à borda do penhasco. Enquanto tentava alcançar o livro, viu figuras translúcidas surgirem entre a neblina. Mulheres. Centenas delas. Algumas com rostos deformados, outras com marcas de tortura. Todas olhavam para ele com olhos cheios de dor e esperança. Você pode acabar com isso, sussurrou uma delas. Ou pode se juntar a nós. Pedro entendeu que não bastava o diário. O ritual inverso exigia sacrifício real. Ele precisava sangrar, precisava entregar algo. Olhou para a faca de trilha presa ao cinto. Tremendo, fez um corte profundo no braço, deixando o sangue escorrer direto para a pedra. Repetiu as palavras do diário em voz alta, como se estivesse sendo guiado. A pedra começou a tremer. As vozes ficaram agudas, desesperadas, como se a própria rocha estivesse sendo dilacerada. A fenda se alargou e engoliu o diário por completo. Um clarão envolveu tudo, e Pedro caiu inconsciente. Quando acordou, estava na entrada da trilha. O sol brilhava alto, os pássaros cantavam. Mas a pedra havia desaparecido. Ou pelo menos, assim parecia. No lugar, uma cratera silenciosa coberta por folhas secas. Pedro retornou à cidade e publicou o vídeo com tudo que conseguiu gravar. Mas o áudio estava distorcido, as imagens embaçadas e nenhuma das vozes aparecia. Mesmo assim, o vídeo viralizou. Comentários surgiram de pessoas que alegavam ter escutado os lamentos ao assistir com fones de ouvido durante a madrugada. Dias depois, Pedro começou a ter pesadelos com a pedra. Sonhava que ela estava crescendo novamente, alimentando-se das visualizações. Acordava com o rosto molhado como se lágrimas tivessem escorrido de seus olhos durante a noite. Suas unhas começaram a escurecer, e marcas de mãos apareceram em suas costas sem explicação. Tentou deletar o vídeo, mas a plataforma não permitia. Era como se a própria pedra tivesse ganhado uma presença digital. As pessoas começaram a relatar que, após assistir ao vídeo, sentiam uma tristeza profunda, dores físicas, e em casos extremos, desapareciam sem deixar vestígios. Pedro sumiu um mês depois. Sua casa estava intacta, mas dentro dela havia apenas o livro da avó, aberto na última página, com uma nova anotação escrita com sangue: agora a pedra chora por todos nós. Desde então, dizem que nas noites silenciosas, quando você dá play no vídeo original com o volume bem alto, consegue ouvir alguém dizendo: ela ainda está com fome. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.